Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula aqui no VR Med. É com muita satisfação que eu estou aqui com vocês para conversar sobre um tema extremamente importante, pessoal. Pré-eclâmpsia. Cai muito em prova, está entre os top 3 na maioria aí dos concursos de residência médica e eu tenho essa responsabilidade de fazer com que vocês absorvam, dominem esse tema para destruir a prova, para não ter problema com as síndromes hipertensivas da gravidez, tá certo? Então vamos lá, vamos jogar duro porque esse tema é extremamente relevante e vale a pena ficar até o final dessa aula, tá? Síndromes hipertensivas na gravidez. Ela é importante por quê, pessoal? Importante porque é prevalente demais, então ela não está aí ao acaso. A prova de residência tenta traduzir, no final das contas, a realidade do dia a dia do médico. Então é muito prevalente e, infelizmente, é uma patologia que ainda mata muitas mulheres e seus filhos no Brasil, inclusive no mundo, tá? A pré-eclâmpsia, no contexto da prova, é a mais cobrada. Quando a gente fala aí das questões de obstetrícia, sem sombra de dúvida, é a top one. Ela rivaliza bastante com a aula de pré-natal, e a gente vai ter uma aula também, claro, sobre pré-natal, mas ela rivaliza bastante. E ela é a mais cobrada, no final das contas. E aí a gente ofereceu para vocês, dentre os tópicos, quais são aqueles que são cobrados. Então, diagnóstico, conduta, predição e prevenção, classificação da patologia, no final das contas também a fisiopatologia, que é um conceito basilar que vocês devem dominar. Quem domina a fisiopatologia consegue entender melhor como e por que se diagnostica, quais os exames são relevantes e como se trata. Então, saber fisiopatologia é muito importante. Claro que o diagnóstico, a conduta e a predição e prevenção caem muito, e quando você soma esses 3 primeiros tópicos, correspondem a 90% aí das questões cobradas, tá? Olhem a importância. E essa aula aqui a gente vai falar sobre tudo, focando, claro, no que é sempre mais importante, mais relevante e mais constante nas provas. Dito isso, o que é que a gente espera? O que é que vai lhe desafiar na prova? E eu trouxe aqui alguns exemplos de enunciados para você entender se você já está preparado, só precisa aprimorar o seu conhecimento, ou se você ainda está iniciando o seu processo de estudo e precisa beber de conceitos básicos, da fonte dos conceitos básicos até informações mais elaboradas. Aí, por exemplo, no Hospital Universitário de Jundiaí, lá em 2024, ele falou de Dona Letícia, que tinha 25 anos de idade, uma paciente primigesta, está aí com 38 semanas de gestação. E ela foi levada ao pronto-socorro após uma crise convulsiva tônico-clônica e, no final das contas, com nível pressórico de 165 por 105. Esse nível pressórico está alto, está baixo, você sabe identificar isso? Você sabe com a crise convulsiva tônico-clônica, tá? Que é típica da eclâmpsia, você sabe? Vai saber agora se não sabe. Vai saber no decorrer dessa aula. Fique até o final. O hospital lá de Brasília, ele vai nos trazer uma questão de uma senhora de 36 semanas de gestação, também primigesta, e não é ao acaso que eles batem muito na tecla de primigestas, e a gente vai ver por quê, fazendo uso de metoprolol. E aí? Estava certo esse antihipertensivo? Esse antihipertensivo pode ser usado na gravidez? Tá? É uma informação que a gente vai também ofertar aqui a vocês. E a proteinúria de 500 miligramas em 24 horas. É esse o exame que diagnostica pré-eclâmpsia? Esse valor aí é suficiente para você dar o diagnóstico? No caso do Hospital da Maternidade Terezinha de Jesus, lá, uma senhora de 28 anos estava internada no serviço de obstetrícia e evoluindo no pós-parto, com níveis pressóricos bem altos, 200 por 100, estava em uso apenas de metildopa. Qual conduta você tomaria frente a uma crise hipertensiva? E essa questão vai lhe desafiar você, nesse sentido. E lá no Espírito Santo, de novo, uma senhora primigesta, essa de 37 anos, observe que é uma paciente de mais idade,
e vocês vão entender por quê, isso é importante. 32 semanas, vai à emergência com sintomas de dor de cabeça intensa que não melhora com analgésicos e visão turva. Você domina os sinais e sintomas de iminência de eclâmpsia, você domina os sinais e sintomas da encefalopatia hipertensiva vinculada à gravidez? Então vamos lá, porque você vai dominar. Chegou a hora. Então se prepara, se ajeita na cadeira, traz aí o seu snack, traz aí sua água, seu refrigerante, se prepara física e psicologicamente, que a nossa jornada vai começar forte agora. Vamos lá. E aí, dito isso, a gente vai falar de hipertensão na gravidez, que há uma diferença de hipertensão da gravidez. Hipertensão na gravidez é aquela hipertensão que acontece por conta da gestação ou pode vir anteriormente a ela. Então, a gente tem algumas entidades patológicas. A gente tem, por exemplo, a hipertensão secundária, que pode surpreender a gestação. Então, a paciente pode ter, por exemplo, um feocromocitoma, a paciente pode ter uma estenose de artéria renal, pode ser uma paciente com apneia do sono e ela tem uma hipertensão secundária, ou seja, hipertensão secundária à apneia do sono, por exemplo. Essa hipertensão pode ser crônica, aquela hipertensão arterial sistêmica, aquela hipertensão essencial, aquela paciente que já é hipertensa prévia e que se vê gestante agora, tendo que manejar essa hipertensão crônica ao longo da gravidez. Ela pode ter a hipertensão do jaleco branco ou mascarada. A do jaleco branco, aquela hipertensão que a paciente vai ao consultório, ao seu consultório, a emergência, por exemplo, está extremamente emocionada, ela não consegue controlar a emoção ao lhe ver e eleva o nível pressórico. E a mascarada é o contrário, é aquela outra paciente que lhe vê e há um alento, você é um bálsamo de tranquilidade para ela e a pressão diminui quando lhe vê. Mas em casa, no ambiente, às vezes de casa, do trabalho, a pressão está sempre alta. Tá? É o inverso da hipertensão do jaleco branco, que em casa, no final das contas, a pressão está normal, no trabalho está normal, mas no ambiente do serviço de saúde, a hipertensão se eleva. E aí você tem, além desses quadros hipertensivos, as síndromes hipertensivas específicas da gravidez. Quais são? A hipertensão gestacional, e a gente vai entender e ver ela também, a pré-eclâmpsia, aí a queridinha de todos nós, que é a mais falada, a que é mais pedida, e suas variantes mais graves, a eclâmpsia e a síndrome HELP. Essas que vocês estão vendo aí na tela em branco são as específicas da gravidez. Só acontecem na gravidez, tá bom? Beleza. Vamos falar agora dessas doenças que são o motivo da nossa aula. A gente está aqui para isso. Claro que a gente vai falar um pouco da hipertensão crônica, porque ela também, junto da gravidez, ela é de extrema importância, tanto do ponto de vista aí, médico, assistencial, mas também, para responder prova, você precisa saber, entender como é que ela se situa na gravidez. Mas vamos começar com as doenças específicas da gravidez, certo? E vamos rememorar aqui a hipertensão gestacional. É importante você diferenciar da hipertensão transitória. Qual é a diferença de hipertensão gestacional para hipertensão transitória? A hipertensão transitória, pessoal, e eu vou abrir rapidamente esse parêntese para falar dela, é aquela hipertensão que você identifica na gravidez, por exemplo, mas, sem querer para quê, ela passa. Você não medicou, você não interviu de alguma maneira e simplesmente ela passou. É diferente da hipertensão gestacional, que tem os critérios diagnósticos, a forma de diagnosticar, a forma de cuidar dela. A transitória simplesmente você faz a identificação e ela some, ela vai embora no decorrer do processo. A pré-eclâmpsia, tá? É específica também da gestação. A pré-eclâmpsia sobreposta, e aí por isso que eu vou falar da hipertensão arterial crônica, porque a primeira coisa que eu vou lhe dar aqui de informação,
tá? Anota aí. A pré-eclâmpsia não é a piora de uma hipertensão arterial crônica. A paciente hipertensa crônica engravida, tá? Beleza, ela tem uma patologia hipertensiva, que é a hipertensão arterial crônica, e desenvolve ao longo da gravidez outra patologia hipertensiva, que é a pré-eclâmpsia. Então, são duas patologias distintas. A hipertensão crônica é até fator de risco da pré-eclâmpsia, entretanto, não são a mesma patologia. São duas patologias distintas que cursam com alteração de nível pressórico, tá? E a gente vai ver como é que faz o diagnóstico de pré-eclâmpsia sobreposta. E eclâmpsia, que é a pré-eclâmpsia que convulsiona. É a paciente com pré-eclâmpsia que faz a crise convulsiva. O conceito é simples demais, tá bom? E, por último, a síndrome HELP, que é outra variante de gravidade da pré-eclâmpsia, e a gente vai entender como é que faz o diagnóstico, a gente vai entender cada letrinha dessa patologia, tá? E o diagnóstico se baseia nessas letrinhas, tá vendo? Que a medicina, às vezes, eu falo assim, a beleza do óbvio. Domine essas letrinhas que você domina o diagnóstico de síndrome HELP. Pronto. Dito isso, a gente precisa, no final das contas, entender como é que eu diagnostico a hipertensão. A hipertensão por si só. Coloca ali o esfingomanômetro no braço da paciente, pega o medidor de pressão arterial, coloca, como vocês estão vendo aí nessa figura dessa nossa super-heroína, que ainda assim gestante está sofrendo aí com quadro hipertensivo, mas você precisa saber como diagnostica. E aí, eu não vou fazer muita firula nesse sentido, mas eu vou dizer para vocês o seguinte: você faz a primeira medida, claro, respeitando que a paciente deve estar sentada, os dois pés apoiados, a bexiga vazia, deve estar descansada, não deve estar tomando café, tem toda a técnica vinculada a isso, o posicionamento do esfingomanômetro, tudo isso. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção é no valor, tá? Quando você faz a medida do nível pressórico e está a sistólica maior ou igual a 140 e ou maior ou igual a 90 ou outro, você consegue fazer o diagnóstico de hipertensão. Eu quero que vocês atentem para esses valores, porque são valores ainda utilizados, e eu estou falando 2025 agora, ainda utilizados na obstetrícia. Eu sei que o seu professor de cardiologia, aqui do VRMed, vai dar uma aula brilhante, mostrar a você que para o cardiologista mudou. Mas, meu amigo, para o obstetra, a gente é muito tradicionalista, conservador, e a gente utiliza esses níveis pressóricos ainda. E uma vez que você diagnostique esse nível pressórico no seu plantão, ou ele esteja presente em sua prova, para confirmar o diagnóstico do quadro hipertensivo, você precisa repetir a medida depois de 4 horas. Se essa paciente permanece hipertensa, beleza, diagnóstico de hipertensão. Vamos pesquisar, vamos entender, solicitar exame, fazer ultrassom para entender o que é que está acontecendo. Mas a sua primeira etapa da avaliação você fez, que foi medir a pressão da paciente. Entretanto, se você estiver diante de uma crise hipertensiva, tá? A sistólica maior ou igual a 160 e ou a diastólica maior ou igual a 110, você está diante de um quadro grave. Você não vai esperar 4 horas, porque você não é moleque, você não é menino. Você é um cara bem criado, você é casca grossa de emergência. Você repete em 15 minutos, permaneceu com o quadro elevado, faz o diagnóstico, e aí, se o quadro for de crise hipertensiva, vamos agir com rigor, vamos tomar a decisão rápida para cuidar da paciente, tá certo? Entenderam como é que faz o diagnóstico da hipertensão, da manifestação hipertensiva na gravidez? Isso é imprescindível, tá? Reforço, valor 140 e ou 90.
é old school mesmo, é tradicionalista. A gente é tradicionalista, a gente é conservador nesse sentido, realmente. Massa? Dito isso, você já está com essa ferramenta de diagnóstico do quadro hipertensivo da paciente, a gente precisa entender um conceito básico, que é o marco cronológico do aparecimento das síndromes hipertensivas específicas da gravidez. As manifestações da pressão da gravidez, específicas relacionadas à gravidez, só acontecem após a 20ª semana. Eu só tenho hipertensão gestacional, eu só tenho pré-eclâmpsia e suas modalidades mais graves, que são a eclâmpsia e a síndrome HELP, só após a 20ª semana. Se você fizer o diagnóstico anterior à 20ª semana do quadro hipertensivo, se a prova disser, por exemplo, que a paciente com 13 semanas, 12 semanas, chegou com um quadro de pressão alta, não é uma síndrome específica da gravidez. Você está diante aí de uma hipertensão arterial crônica, por exemplo, tá? A hipertensão arterial... eu estou vendo a questão. É dessa forma que eles entregam a questão para a gente. Eles fazem assim, paciente com 12 semanas em uso de betildopa, bababá, bibi, bababó, 12 semanas. Fala, quando ela chegou com 28, a pressão aumentou mais ainda. Mas ele entrega para você que ela desenvolveu o quadro pressórico anterior à 20ª semana, ou veio até diante da gravidez. Tá? E aí, assim, se para você dizer que ela é hipertensão arterial crônica, o que é que você precisa? A hipertensão precisa ser prévia à gravidez. Claro, ela não estava grávida e era hipertensa. Tranquilo. Tá? A hipertensão pode aparecer antes da 20ª semana ou perdurar tanto que após 12 semanas ela permanece hipertensa. E aí você fecha o diagnóstico de hipertensão arterial crônica, também relacionado aí ao pós-parto, 12 semanas após ao parto. Tá certo? Entenderam a hipertensão crônica? Entenderam o marco cronológico do aparecimento do quadro hipertensivo na gravidez? É como se fosse uma cobra, pessoal. Observe, uma hipertensão gestacional, por exemplo, que é uma manifestação mais branda dessas patologias, ela será uma pré-eclâmpsia, ela poderá ser uma pré-eclâmpsia, tá? E a pré-eclâmpsia poderá ser uma eclâmpsia ou síndrome HELP. Claro que nem sempre a patologia ela se manifesta tão didaticamente, mas só para vocês entenderem que existe um processo evolutivo relacionado entre uma que pode virar a outra, que pode virar a outra, como se fosse uma cobra. Tá? Uma coisa importantíssima, para aí para anotar. 25% das pacientes com hipertensão gestacional vão evoluir para as formas mais graves da pré-eclâmpsia. Eu estou dizendo isso porque não se subestima uma paciente com hipertensão gestacional, porque um dia ela poderá virar um quadro extremamente grave, letal, colocando em risco a vida daquela mãe ou daquele bebê, ou daqueles bebês, né? Gestação gemelar acontece. Beleza? Mas por que, pessoal, é tão certinho esse marco cronológico da 20ª semana? A gente vai ver agora falando um pouco de fisiopatologia. Vou abrir aqui uma exceção para dizer o seguinte: se a paciente tiver mola, uma doença molar, molidatiforme, que é uma coisa muito específica, a gente vai ter uma aula específica sobre mola, ou se a paciente estiver condicionada ao evento hipertensivo síndrome antifosfolípide, ela pode se manifestar anteriormente à 20ª semana. Ou seja, essa doença hipertensiva da gravidez pode se manifestar um pouquinho antes, tá? Mas, a título da prova, como ela lhe entrega a informação, você verá claramente que ela está lhe induzindo a entender que as manifestações hipertensivas acontecem após a 20ª semana. Fechado esse parêntese,
vamos agora entender um pouco dessa fisiopatologia. Por que escolheu 20 semanas tão certinho, né? Qual é esse entendimento da fisiopatologia? Aí, assim, o que acontece? A paciente se vê grávida, ela namora, acontece ali o aparecimento do ovo que está fecundado, o trofoblasto, microscópico, ele vai e cai ali dentro do útero. Tá? E aí o que é que pode acontecer? Ele pode se apresentar. Aquele útero pode ser um ambiente inóspito para aquela gravidez. Pode ser um ambiente inóspito por conta de um quadro de hipertensão crônica da mãe. Pode ser um ambiente inóspito porque aquela paciente tem obesidade. Pode ser um ambiente inóspito por conta de diabetes. Pode ser um ambiente inóspito por conta de síndrome de fosfolípide. E ele busca aquele útero vivendo aquele ambiente extremamente agressivo. Ou, intrinsecamente, esse próprio trofoblasto, do ponto de vista genético, pode predispor ao aparecimento das manifestações hipertensivas. Ou seja, essa informação pode ser intrínseca do trofoblasto ou o ambiente pode favorecer o aparecimento da pré-eclâmpsia, por exemplo. E aí acontece naturalmente as ações das citocinas e das células naturais killer. As citocinas, no final das contas, mensageiras aí das respostas imunológicas, e as células natural killer, linfócitos, que administram, coordenam, cuidam, defendem aquele ambiente de ameaças, de agressões. Tá? Se aquele trofoblasto é intrinsecamente tem informação intrinsecamente ruim, talvez aconteça toda uma cascata de respostas imunológicas que começam com essas células, tá? Criando, no final das contas, uma dificuldade de implantação desse trofoblasto no útero. Essa manifestação primeira acontece até a 6ª semana. Esse processo de desequilíbrio imunológico vai fazer com que a paciente curse com uma dificuldade de implantação e de remodelamento das famosas artérias espiraladas, que são ramos das artérias uterinas, que garantem a interação da gravidez junto com do útero, da interação entre gravidez e mãe, gravidez e útero, tá? E essa implantação, esse remodelamento defeituoso dispara, potencializa um posterior desequilíbrio, que é o desequilíbrio dos fatores pró-angiogênicos, que, por exemplo, aqui é o mais famoso que a gente vai falar, é o fator de crescimento placentário, que aqui, propositalmente, eu coloquei como uma pá, porque ele potencializa, ele favorece o remodelamento, favorece a vascularização adequada, e ele sofre a ação de um fator anti-angiogênico, que eu coloquei aqui como uma tesoura de poda, que é o fator, por exemplo, tirosina quinase, aqui exemplificado. E vocês vão ver adiante eles em ação, porque eles existem. No final das contas, esse desequilíbrio de um fator que quer que floresça o vaso e outro fator que poda esse vaso, vai repercutir, no final das contas, potencializando essa dificuldade de remodelamento, jogando esse excesso de fatores angiogênicos na corrente, de fatores anti-angiogênicos na corrente sanguínea materna, tá? Observe que eu aí propositalmente coloquei um desequilíbrio da tesoura de poda com a pá, que faz florescer os vasos de maneira adequada. Então, há esse desequilíbrio. Esses fatores antiangiogênicos emergem de maneira poderosa até a 20ª semana, quando criam o arcabouço necessário para
entrar na corrente sanguínea materna e chegar sistemicamente em diferentes vasos, causando uma lesão endotelial sistêmica. E aí, agravando no final das contas, o processo de vasoconstricção, tá? Potencializando a produção do tromboxano A2, que é um fator que agrega plaquetas, e se agrega plaquetas, as gasta, as consome, contra um fator, diminuindo o fator que é a prostaciclina, que é o fator que garante a vasodilatação, tá? E é um antiagregante plaquetário. Então, observe como esse mecanismo favorece a vasoconstricção endotelial, favorece o aparecimento de trombos, favorece o consumo de plaquetas. E se há lesão endotelial, aí me pergunto, professor, por que você botou aí dentro uns cavalinhos dentro do vaso? Porque se favorece a lesão endotelial, favorece o extravasamento de líquido. Se favorece o extravasamento de líquido, o sangue fica hemoconcentrado. Se o sangue fica hemoconcentrado e passa através de um vaso constricto, essas hemácias tomam pancada. E quando elas tomam porrada, elas ficam em forma de cavalos. Por isso que também são conhecidas como equinócitos. Tá? Ou esquizócitos, as hemácias esquisitas. E a gente vê isso no esfregaço de sangue. E ajuda a diagnosticar, por exemplo, síndrome HELP. E se você tem lesão endotelial, por fim, você começa a ter as manifestações clínicas da patologia, e a gente vai conhecê-las. A hipertensão, a perda proteica, as lesões dos órgãos-alvo, que a gente vai aprender um pouco mais sobre eles, tá? Vocês precisam dominar, basicamente, o entendimento que na fisiopatologia da pré-eclâmpsia você vai ter um defeito do remodelamento das artérias espiraladas, que vai ter um fator condicionante, que é o desequilíbrio dos fatores angiogênicos. E guarde isso, pessoal, porque o desequilíbrio de fator angiogênico hoje já é medido através de exames e cai na prova porque é o queridinho dos novos protocolos. E toda essa manifestação cursa com alteração, causando a lesão endotelial sistêmica e o aumento do tromboxano A2 e diminuição da prostaciclina. Por exemplo, o AS, que é uma medida preventiva, age aí no tromboxano A2. Entendeu? Então, a gente precisa guardar essa informação. E aí, vencido todo esse arcabouço fisiopatológico subclínico, dispara toda aquela cascata de manifestação que você vai diagnosticar na emergência e que, no final das contas, vai cair muito na prova de residência. Vamos lá adiante. Se você tem mecanismo, se tem lesão de órgão-alvo e você entendeu a fisiopatologia, sem sombra de dúvida, vão ter manifestações nesses órgãos-alvo. Então, por exemplo, endoteliose glomerular. Se você entende glomérulo, você sabe o que acontece no rim. Se você entende endoteliose, a palavra, você sabe que endotélio é vaso. Ose é o processo que ataca o vaso, por exemplo, no glomérulo. Então, você pode ter na prova essa questão. Qual é a manifestação anatomopatológica no rim endoteliose glomerular? No fígado, a necrose periportal. O vaso não fica constricto, ele não está sofrendo a lesão endotelial, o lumen dele não está diminuindo, está irrigando, por exemplo, menos o segmento 1 do fígado, causando necrose periportal. Aí no sistema porta hepático. Tá? Esse termo você vai ver em algumas provas, quando ele falar um pouco do impacto específico ao órgão dessa patologia. No sangue, naturalmente, hemólise. Lembra do cavalinho? Lembra da hemácia? Lembra do sangue hemoconcentrado? Esse sangue hemoconcentrado que perde líquido,
hemoconcentra o sangue, aquele vaso, aquele sangue passa no vaso vasoconstricto, essas hemácias tomam muita pancada, são destruídas, ficam parecendo cavalinhos, ficam esquisitas e aparece hemólise. Microangiopática, portanto, porque é causada por uma manifestação vascular. Vasopática de doença. E a trombocitopenia, loucamente, a lesão endotelial sistêmica, as hemácias são acionadas porque o tromboxane A2 está alto, agregando as plaquetas estão sendo loucamente acionadas pelo tromboxane A2, que é um agregante plaquetário, e o AS volta a falar, age nele, está diminuindo a sua manifestação. E se você tem esse acionamento das plaquetas, o consumo delas vai causar a trombocitopenia. E por que não falar da placenta, coitada, que já sofre de longa data daquela remodelação inadequada das artérias espiraladas, sendo, coitada, hipoperfundida, sofrendo, portanto, de vasculopatia e de aterose, tá? Acúmulo de lesão dela por hipóxia, necrose, acúmulo de macrófagos, lipídios nessa região, fazendo placas, né? Aterose, ó. Aí você lembra de doença ateromatosa do coração, por exemplo, e aí causando cada vez mais insuficiência, causando cada vez mais deterioração da placenta. E quem é que sofre no final das contas se a placenta está ruim? O bebê. Não é? E o cérebro? Com edema vasogênico. Um edema causado pelo vaso. A gênese vasogênico, causa o edema cerebral. Ou seja, o extravasamento de líquido para o cérebro, de proteínas para o cérebro, que dispara aquelas manifestações neurológicas clássicas da pré-eclâmpsia, que podem começar com a dor de cabeça, por exemplo, extremamente intensa, e outros sintomas associados, evoluindo para, classicamente, a crise convulsiva. E, quando isso acontece, você denomina que aquela paciente tem eclâmpsia. Tá? Fechou? Absorveram isso? É sempre assim, pessoal. É um momento, às vezes, de pausar, beber uma água, vai na geladeira, vai no banheiro, depois você volta. Se você tiver alguma dúvida, volta o vídeo, tá? Se você tiver alguma dúvida, manda pra gente, bota aí embaixo da aula, que eu vou ter o maior prazer em tirar a dúvida para vocês, tá bom? Perfeito. Vamos lá, então. Vamos continuar, que essa aula está muito boa. Aqui o intuito do VRMed é ajudar vocês a tão sonhada vaga de residência. Eu quero ver vários especialistas frutos do trabalho do VRMed. Vamos lá. Uma questãozinha aqui para abrilhantar a nossa aula, né? Para mostrar do ponto de vista prático como é que é perguntado, como é que se pergunta algumas questões, alguns temas na prova de residência. Então, essa questão da Santa Casa de Misericórdia lá de São Paulo, 2024, e aí? Quanto à pré-eclâmpsia, analise as proposições abaixo e assinale verdadeiro ou falso. 75% ocorre em nulíparas. Tá? Essa é uma pergunta que é extremamente relevante. Essa estatística, ela, por exemplo, está no tratado de professor Zugaib, e é realmente um ponto nevrálgico da manifestação das síndromes hipertensivas, da pré-eclâmpsia, no contexto aí que a gente está conversando. Tá? Ela é mais comum em nulíparas, e a gente vai ver mais adiante. Essa informação não vai estar perdida por aqui, não. Tá? A gente vai fazer com que vai apresentar a vocês para que vocês guardem de maneira mais didática. Outra questão, outra alternativa era: teorias a respeito da etiologia da pré-eclâmpsia incluem disfunção endotelial, a gente acabou de ver, alterações inflamatórias e déficit de invasão trofoblástica. E, por último, ocorre lesão renal
do tipo endoteliose glomérulo capilar. Então, vamos voltar. 75% ocorre em mulheres nulíparas. Esse é um conceito que está lá presente no livro do professor Zugaib. É verdadeiro, portanto. As teorias a respeito da etiologia da pré-eclâmpsia incluem disfunção endotelial. A gente viu endoteliose glomerular, por exemplo. Alterações inflamatórias. Lembra como eu falei lá no início da parte, quando eu mencionei um pouco sobre fisiopatologia, quando o trofoblasto entra e às vezes encontra um ambiente inadequado do ponto de vista inflamatório ou promove, porque ele tem características intrínsecas, que aquela inflamação, primeiro o desequilíbrio imunológico e a inflamação, como consequência, ocorram citocinas, células NK, tá? E por último, o déficit de vazão trofoblástica. E aí vocês vão lembrar da dificuldade que tem do trofoblasto em ser recebido pelo útero, repercutindo, portanto, na falha do remodelamento das artérias espiraladas. Ó, todas essa teoria aí que foi dita, essa segunda linha aí, está correta. E, portanto, por fim, ocorre lesão renal do tipo endotelial glomérulo capilar. E aí vocês lembram da endoteliose glomerular que a gente falou adiante e a manifestação específica do rim. Portanto, todas as alternativas aqui mencionadas são verdadeiras. Tá? Fechou? Esse aqui é um exemplo breve desse tipo de questão. Claro que a gente vai ter uma aula só para responder questões. E a gente tem um comprometimento, um compromisso didático com vocês. De, às vezes, ofertar questões mais fáceis e, ao longo do processo de aprendizado, colocar vocês, desafiar vocês com questões difíceis dos serviços de residência médica mais concorridos do Brasil. Vamos lá. Hipertensão gestacional. E aí, pessoal, ela é uma patologia específica da gravidez extremamente subestimada. Mas vocês não vão subestimá-las, porque vocês sabem que a hipertensão gestacional, 25% dela pode evoluir com as formas mais graves da pré-eclâmpsia. Tá? Não subestimem. Ela é de bom prognóstico? Na maioria das vezes, sim. Mas você aprendeu aqui que uma paciente hipertensa gestacional pode evoluir para a pré-eclâmpsia e a pré-eclâmpsia pode evoluir para a eclâmpsia ou síndrome HELP. Então, apesar de nem sempre respeitar essa didática, é importante que vocês guardem que o processo evolutivo desse perfil patológico, ele existe, e uma patologia, às vezes, de melhor prognóstico, pode causar grande problema para a mãe e para o bebê. E como é que você diagnostica a hipertensão gestacional? Primeiro, vocês já guardaram um conceito que é importante, né? Que é como é que se diagnostica a hipertensão. Então, para ter hipertensão gestacional, obviamente, mais uma vez, a beleza do óbvio, precisa ter hipertensão. Tá? Só que essa hipertensão, ela só pode aparecer após a 20ª semana. Em uma paciente previamente normotensa. Porque se ela for hipertensa, não é hipertensão gestacional, é uma hipertensão crônica, por exemplo. E o que é que não pode ter na hipertensão gestacional? Não pode ter um valor de crise hipertensiva, porque, conceitualmente, se você tem um valor de crise hipertensiva, ela não é hipertensão gestacional. Ela passa a ser pré-eclâmpsia. E aí, com um sinal claro de deterioração clínica por conta desse nível tão elevado da tensão arterial da paciente. Se a hipertensão perdurar por mais de 12 semanas após o parto, também não é hipertensão gestacional. Que hipertensão gestacional é essa que fica tanto tempo depois do parto? Não é hipertensão gestacional. E, por último, se ela tiver qualquer sinal ou sintoma específico de iminência de eclâmpsia, aí a gente vai ver, aguenta firme, aguenta ansiedade que a gente vai ver quais são. Se ela tiver qualquer alteração laboratorial, também nós veremos, ou ultrassonográfica, entenderemos também, ela não é hipertensa gestacional. Tranquilo.
fácil de entender e diagnosticar. Eu sei que você já guardou essa informação, já sabe aqui fazer o diagnóstico de hipertensão gestacional. Pronto. Pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia é uma entidade que também cursa, no final das contas, com quadro de elevação do nível pressórico. Classicamente, o diagnóstico de pré-eclâmpsia é feito através da manifestação hipertensiva após a 20ª semana, mais perda proteica na urina. Lembra do rim sofrido por conta ali da vasoconstricção, da lesão endotelial, do extravasamento de proteína? Isso é liberado pela urina. A paciente urina proteína. E aí você consegue diagnosticar através de exames clássicos de urina. O principal deles hoje em dia, meus amigos, é a relação proteinúria-creatinínúria. E você mede o quanto a paciente perde de proteína, você mede o quanto a paciente perde de creatinina, faz uma relação entre uma e outra, e se der maior ou igual que 0,3, você fecha o diagnóstico. Hipertensão mais perda proteica, pré-eclâmpsia. Eu não tenho relação proteinúria-creatinínúria, doutor Paulo, mas eu tenho proteinúria de 24 horas, também serve. Colhe 24 horas de xixi da paciente, se der maior ou igual a 300 miligramas naquelas 24 horas, você fecha o diagnóstico da mesma forma. Ah, doutor Paulo, também não tem. Na prova caiu, foi sumário de urina. Aí pausa. Pausa porque eu vou falar. Que o protocolo mudou, tá? 2025 mudou. Antes de 2025, era uma cruz só no sumário de urina. Mas você, como é estudante do VRMed, sabe que hoje são 2 cruzes ou mais em fita ali no sumário. No EAS, tipo 1, tá? 2 cruzes e não mais uma. Se tiver 2 cruzes e a paciente for hipertensa, após a 20ª semana, pré-eclâmpsia. Isso é a forma clássica. Uma vez diagnosticada pré-eclâmpsia, não precisa ficar repetindo mais exame de urina. Antigamente, servia para avaliar risco, a quantidade de perda proteica. Hoje não serve mais para nada. Só serve para diagnosticar. Tá? Massa, pré-eclâmpsia. Sabemos o diagnóstico clássico, mas nem tudo da medicina é tão fácil. E a gente vai mostrar a vocês que existe outra forma de diagnosticar pré-eclâmpsia, que é quando você faz o diagnóstico através das lesões de órgãos-alvo. E aí eu vou abrir um parêntese aqui também. Preste atenção no que eu vou lhe falar, pessoal. Tudo que a gente está conversando aqui nessa aula diz respeito ao que a Rede Brasileira de Estudos de Hipertensão na Gravidez nos brindou em 2025 com seu protocolo. A Sociedade Internacional de Estudos da Hipertensão na Gravidez, que é uma sociedade europeia, fez as primeiras publicações que foram revisadas pelas sociedades de ginecologia e obstetrícia do Brasil, e a partir daí lançaram, a Rede Brasileira, na verdade, lançou esse protocolo, tá? Eu estou falando isso porque existe outra forma de diagnosticar pré-eclâmpsia, outra forma de conceituar a pré-eclâmpsia, que é o que a COG, Colégio Americano, recomenda. Não é obsoleto, não é antigo, é só outro modelo. Mas, professor Paulo, o que é que vai cair na prova? É o que eu estou lhe falando aqui, tá? Pode ser que um serviço específico ou outro cobre o que a COG recomenda. E, para isso, a gente vai ter outra aula que eu vou também fazer com que você domine cada uma das sociedades, vamos dizer assim. Tá? Mas aqui, do ponto de vista didático, vamos trabalhar especificamente
com o que vai cair, com certeza, na maioria esmagadora das provas, dos concursos de residência aqui do Brasil, tá? E aí, dito isso, vocês aprenderam que eu consigo diagnosticar classicamente a pré-eclâmpsia através da perda proteica e o quadro hipertensivo, e agora vocês vão entender que para diagnosticar pré-eclâmpsia também eu preciso ter o quadro hipertensivo mais lesões de órgão-alvo. E quais são esses órgãos-alvo? Fígado, rim, o próprio sangue, e a gente já viu isso um pouco na fisiopatologia, o cérebro e a placenta. Tá? Então, se você tem hipertensão, após a 20ª semana, mais lesão em um desses órgãos, você faz o diagnóstico de pré-eclâmpsia. E aí, pessoal, não vou lhe deixar na mão. Claro que não. Eu vou fazer com que você aprenda como identificar as lesões em cada um desses órgãos. E aí, galera, prometi a vocês entregar como é que vocês identificam as lesões de órgão-alvo, tá? E agora eu vou entregar isso a vocês. Então, assim, por exemplo, já entendemos quais são os nossos órgãos-alvo. Vamos entender agora como é que você identifica. Primeiro, fígado, tá? Eu coloquei aqui, por último, essa manifestação, que vai ser muito importante, que é o edema agudo de pulmão, também é uma forma de diagnosticar pré-eclâmpsia, mas o pulmão não é um órgão-alvo. O pulmão apenas sofre o evento sistêmico da pré-eclâmpsia, tá? Então, assim, órgão-alvo é fígado, sangue, rim, cérebro e placenta. E a manifestação, uma manifestação, é o edema agudo de pulmão, tá? Pronto. Dizendo esse preâmbulo, entendendo essa questão, vamos lá. Fígado, como é que eu faço essa avaliação hepática? Através das enzimas hepáticas. E especial atenção para o valor, maior ou igual a 40. Principalmente se você comparar com o critério do ACOG, tá? Com ou sem a manifestação de dor epigástrica ou dor em quadrante inferior direito. Se você tem o sangue como órgão-alvo, qual é a principal manifestação daquele sangue? O consumo de plaquetas. E quando elas caem menores ou iguais a 150 mil, você faz o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Ah, mas eu fiz o diagnóstico de coagulação intravascular disseminada. Tá. Houve aí coagulação excessiva, essa coagulação começou a consumir plaquetas, começou a consumir fatores de coagulação, começou a consumir fibrinogênio, você avaliou a paciente através de coagulograma, dosagem de fibrinogênio, identificou a manifestação de coagulação intravascular disseminada, e quando você tem hipertensão e essa manifestação, você faz o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Ou quando você surpreende um quadro hemolítico, quadro de hemólise. E a gente vai ver como é que a gente faz o diagnóstico de hemólise mais adiante. Também é uma manifestação do órgão-alvo sangue e você consegue fazer o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Se o rim está sendo atacado, você mede a função daquele rim, você mede a função renal. E se estiver maior ou igual a 1, reforço, esses valores são que são cobrados pela rede brasileira, o que vão cair nas provas de residência na maioria esmagadora das vezes. Tá? Então, muito cuidado, esses valores aqui são novos, quentinhos saindo do forno. Tá? Guardem essa informação que é extremamente importante. Então, no rim, creatina maior ou igual a 1, diagnóstico de pré-eclâmpsia se a paciente for hipertensão que se manifestou após a 20ª semana. Cérebro, se ela tiver eclâmpsia, obviamente, você fez o diagnóstico. Se ela tiver um rebaixamento de nível de consciência, chamado sineclâmpsia. O que é sineclâmpsia? É quando a paciente já entra em estado comatoso, sem passar pelo estágio de convulsão. A convulsão é focal, eventualmente não perceptível, e a paciente, quando já se manifesta com esse rebaixamento de consciência, que é um evento raro e denominado sineclâmpsia. Cegueira, tá? Que é uma manifestação visual da patologia. AVC, que é o acidente vascular cerebral. Imagine que aquela senhora está com uma crise hipertensiva, imagine aquela senhora com toda a manifestação, às vezes, de coagulação intravascular disseminada. Então, é um contexto extremamente grave, com um prognóstico reservado, tá? Clonus,
O que é o clonus? O clonus aquileu. E aí, quando a paciente tem essa manifestação, você fecha o diagnóstico de pré-eclâmpsia. É um sinal neurológico que é feito através da seguinte estratégia. Você pega o pé da paciente, você faz 3 bombeadas consecutivas no pé dela, 1, 2, 3, solta e ela vai fazer esse movimento aqui, com o pé. Se ela tiver essa repercussão neurológica, mostrando realmente que há uma deficiência, um ataque ao sistema nervoso central, você conceitualmente já faz o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Da mesma forma, se ela tiver sinais e sintomas de iminência de eclâmpsia, como a cefaleia intensa ou escotomas visuais, que são pontos luminosos nas vistas da paciente. Tá? Cefaleia intensa é uma coisa. Ó. A questão, às vezes, já coloca assim para você. Paciente está cursando com cefaleia intensa, refratária ao uso de analgésicos. Paciente refere que essa cefaleia é a pior dor de cabeça que ela sentiu em toda a sua vida. Meu amigo, ele está lhe entregando de cara que essa paciente tem iminência de eclâmpsia. Ele está lhe dizendo que ele quer que você evite que essa paciente convulsione, porque ela está prestes a convulsionar. Iminência de eclâmpsia é um quadro que está prestes a acontecer. Eminência com é lá no Vaticano, com o Papa, Vossa Eminência, é outra coisa. Iminência é algo iminente. E se ela se apresenta com cefaleia, escotomas, por exemplo, ela está prestes a convulsionar bem na frente dos seus olhos. Placenta é outro órgão-alvo. E se você tem um quadro hipertensivo após a 20ª semana e um descolamento prematuro de placenta, você já fez o diagnóstico. Se você tiver um desequilíbrio angiogênico, lembra da nossa parte de fisiopatologia? Lembra dos fatores pró e antiangiogênicos? A tirosina quinase 1 e o fator de crescimento placentário? Hoje eu já tenho como medir e vocês vão saber. Se você identifica essa manifestação através de exames, você já fez o diagnóstico de pré-eclâmpsia. E reforço, isso é novo, é quente saindo do forno essa informação. Tá? E até alguns especialistas ainda não dominam essa forma bem mais nova de fazer diagnóstico de pré-eclâmpsia. Outra manifestação que indiretamente diz como é que está a placenta é se o bebê tem um crescimento intrauterino restrito, essa sigla que a gente está vendo aí, CIUR, crescimento intrauterino restrito. O bebê está crescendo pouco. Está crescendo pouco por quê? Porque a placenta está em estado de insuficiência. Está em estado de insuficiência por quê? Porque ela não se implantou adequadamente. Por quê? Porque não houve um remodelamento adequado das artérias espiraladas. Por quê? Porque aquele ambiente estava inflamado, desequilibrado imunologicamente. Chega, cansei. Mas é isso aí. Entenderam como tudo tem uma correlação? Se você, no ultrassom, por exemplo, com Doppler, identifica uma alteração da artéria umbilical, você identifica um processo de sofrimento fetal. Se a artéria umbilical, que irriga o bebê de nutrientes e oxigênio, está passando por um processo de alteração vista ao Doppler, essa placenta está tomando pancada e esse bebê está sob risco. E claro, infelizmente, se você faz um diagnóstico de óbito fetal de causa inaparente, que você não consegue fechar outra causa, e essa paciente cursa com quadro hipertensivo, após a 20ª semana, você também pode fazer o diagnóstico de pré-eclâmpsia. E aí entra o edema agudo de pulmão e todas as suas manifestações características. E aí, nesse contexto, pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês. Você sabe quem, na maioria esmagadora das vezes, causa o edema agudo de pulmão na paciente? É o próprio médico. Por quê? Porque ele pesa a mão no líquido, ele infunde demais líquido na paciente, entrega demais soro fisiológico, rímel lactato para ela, e ela encharca. Tá? Então, na maioria esmagadora das vezes, o edema agudo de pulmão é um evento iatrogênico, é no manejo da patologia. Mas ele está aí. E se ele se manifestar,
Na vigência de um quadro hipertensivo após a 20ª semana, você fecha o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Esse slide é importantíssimo. Aqui está resumido a forma de diagnosticar que vai cair nas provas de residência. Não percam isso de vista. Guardem esse slide. Dominem essas informações. Tá? Vamos lá, então. Claro, aí eu falo, nada na medicina é tão fácil. Tem algumas manifestações que nem sempre são formas de diagnosticar pré-eclâmpsia, mas às vezes estão no contexto da prova e subsidiam a questão, por exemplo. E é isso que eu venho trazer aí quando eu tento estender um pouco essa avaliação. Então, por exemplo, na vigência, às vezes, de uma questão que lhe oferece a insuficiência renal aguda, ela vai lhe oferecer valores de ureia. Tá? Eles vão estar lá. Se no final das contas ele quiser que você avalie o prognóstico fetal do ponto de vista laboratorial, ele vai lhe mostrar valor de ácido úrico, mostrando uma hiperuricemia, por exemplo, valores maiores que 5,5, são bem sugestivos de elevação do ácido úrico. Mas, professor Paulo, o que é que tem a ver ácido úrico com prognóstico fetal? Aí eu lhe explico. Quando a placenta entra no estado de insuficiência por necrose, ela libera na corrente sanguínea urato. E é esse urato liberado pela placenta que eleva os níveis de ácido úrico materno. Por isso que o ácido úrico tem correlação com o prognóstico fetal. Tá? Então, às vezes é uma manifestação que aparece. Outra coisa, por exemplo, é a hemoconcentração. Lembra que a paciente está perdendo proteína? Lembra que essa proteína leva líquido? Toda a proteína vai puxar o líquido intravascular, vai colocar no terceiro espaço. Por isso que a paciente com pré-eclâmpsia é extremamente edemaciada, a ponto, às vezes, de evoluir com edema agudo de pulmão. Lembra? Proteína sai do vaso, leva o líquido. Como é que fica a hemácia lá dentro? Hemoconcentrada. Aí você vai fazer o hemograma, a hemoglobina está lá muito alta. Nunca subestimem pacientes com hemoglobina maiores que 13,5. Algo provavelmente está prestes a acontecer. Tá? CIVD e plaquetas muito baixas. Aí você faz um bom e velho coagulograma, avalia os tempos de protombina, tromboplastina, avalia o coagulograma em si, plaquetas, fatores de coagulação, fibrinogênio. E aí você pode fazer o diagnóstico aí de CIVD, a gente viu um pouquinho essa manifestação. Plaquetas abaixo de 100.000 estão muito correlacionadas a esse evento, e plaquetas abaixo de 100.000 também estão muito correlacionadas à síndrome HELP. E olha ela aqui também, e se você pensa em algum momento nela, você pode utilizar o hemograma, avaliando uma hemólise, que é a diminuição aí dos níveis de hemoglobina. Se ela está em hemólise, a gente vai ver esses valores, viu, pessoal? Eu não estou passando rápido, não. A gente vai se debruçar nesses valores. Se ela está em hemólise, ela libera LDH. O LDH aumenta, né? Você pode avaliar a hemólise, por exemplo, ou suspeitar de síndrome HELP através da aptoglobina, que é uma proteína. A aptoglobina é o seguinte: a placenta entra em hemólise, libera hemoglobina, que fica livre na corrente sanguínea. Quem é que tenta limpar essa hemoglobina livre? A aptoglobina. Só que tem muita hemoglobina livre às vezes, porque tem muita placenta sendo hemolizada. E aí vai gastando completamente esses níveis de aptoglobina, a ponto de você identificar através de exame de laboratório. Da mesma maneira, se você está pensando em síndrome HELP, suspeitando de hemólise, você pode avaliar a hemólise através da bilirrubina indireta, tá? Que é um marcador característico desse tipo de evento. Eventualmente, pessoal, a gente tem o desafio de identificar sofrimento fetal através de outros exames.
com o subsídio do Doppler, por exemplo, para fechar diagnóstico de pré-eclâmpsia, mas às vezes a questão pode lhe entregar que indiretamente esse bebê está sofrendo através de manifestações do perfil biofísico fetal ou de uma cardiotocografia. Fiquem eventualmente atentos a esse tipo de exame no contexto de uma questão ou na vida prática como um todo, tá? Por fim, repito, lembrem-se dos fatores pró-angiogênicos e anti-angiogênicos. A gente os viu ali. Vocês vão ter que guardar esses dois exames. A mensuração do fator de crescimento placentário, PLGF, ou a relação da tiroquinase com o fator de crescimento placentário, PLGF. Tá certo? Vamos lá. E aí, às vezes a questão vai lhe desafiar com um dado ou outro, um exame que insinua uma coisa ou outra, mas esses daqui, você dominando esses exames e os valores que eu lhe vou mostrar, eu só vou mostrar valores aqui que são relevantes para a prova. Eu não vou ficar dando firula, entregando a vocês coisas supérfluas não, mas que não vão pragmaticamente fazer você passar no concurso de residência, tá? Então, tudo que você vê de valor aqui é que é importante. Beleza? Vamos lá. E se é importante, guardem as manifestações relacionadas ao desequilíbrio angiogênico. Lembre da fisiopatologia lá, da briga entre os fatores pró-angiogênicos, que são suplantados pelos fatores anti-angiogênicos. Ou seja, se os fatores anti-angiogênicos interferem na biodisponibilidade dos fatores pró-angiogênicos, e o fator pró-angiogênico mais famoso é o PLGF1, o que é que acontece com o fator de crescimento placentário, o PLGF? O que é que acontece com os níveis de PLGF? Vão ficar mais baixos. Se a tirosina quinase é um fator anti-angiogênico que está aumentando a sua concentração, interferindo na biodisponibilidade do fator pró-angiogênico, PLGF, o que é que vai acontecer com essa relação entre um e outro? Né? Vai cada vez ficar maior. Então, portanto, se você tiver essa primeira relação maior ou igual a 85 e ela for hipertensa após a 20ª semana, você fecha o diagnóstico. É lesão de órgão-alvo, é placenta tomando porrada. Da mesma maneira, se o fator pró-angiogênico tiver com sua concentração diminuída, menor que 100, você fecha também o diagnóstico. Reforço, pessoal, que para um especialista existem valores intermediários entre esses números, mas eu quero lhe entregar números cabalísticos que você vai usar na prova. E aí, memorizem esses dois valores, tá? Se você vê, por exemplo, 4 letrinhas, lembre que é menor que 100. Se você vê uma sopa de letrinhas, SFTT1 barra é maior que 85, tá? Aí vocês tentam memorizar de uma maneira que melhor lhe convier. Mas guardem, esses dois valores são suficientes, tá? Lembre-se que eu tenho um compromisso de só entregar valores que vocês vão usar do ponto de vista prático para passar na prova de residência. Fechou? Vamos adiante. Questão. Aí é o que a gente gosta. A gente está aqui para isso, lembrando nossa estratégia de aprendizado, as questões mais básicas para as mais complexas. Vamos lá. Gestante de 34 anos de idade, 35 semanas, G3, P2, A0. Chega com a pressão, deu uma bicuda essa pressão aí, está na lua. 170 por 120, com queixa de turvação visual. Na propedêutica laboratorial, além da dosagem de proteinúria de 24 horas, deverão ser solicitados no momento de sua internação os seguintes exames. Aí ele bota a lista de exames, de letra A a D. Tá? Então, assim, a primeira coisa que você tem que se atentar é uma paciente com 35 semanas de gestação. Ela está após a 20ª semana. E ela está com quadro de hipertensão
grave, ela está com uma crise hipertensiva. Tá? Aí você nem mais suspeitaria de hipertensão gestacional. Já bateria aí na tecla de pré-eclâmpsia. Poxa, ela está me dando de lambuja, 35 semanas. Após 20 semanas, uma crise hipertensiva, com sintoma. Tá? Tudo isso falando a favor de um quadro de pré-eclâmpsia. O que é que eu peço de exame? Letra A, eletrólitos. Tá? Não vejo necessidade de solicitar eletrólitos. A gente não mencionou eletrólitos aqui. Eu não estou com uma insuficiência renal em vigência, muito menos descompensada. Tá? Não era uma questão que eu embarcaria. Bilirrubinas, se eu quero avaliar, por exemplo, hemólise, bilirrubina poderia entrar. Hemograma, sim. Eu quero avaliar plaquetas, professor Paulo, por exemplo. Tá? Ou a própria hemólise, no caso da hemoglobina, talvez esteja baixa. Perfeito. Coagulograma, sim. A gente viu que eu posso fazer o diagnóstico de CIVD, então posso fazer o diagnóstico de pré-eclâmpsia através do coagulograma. Perfeito. Mas o eletrólitos ali na letra A destruiu essa primeira alternativa. Letra B, transaminases. Sim, função hepática. Fosfatase alcalina. E eu quero avaliar o quê? Ela tem um cálculo biliar? Não. Hemograma? Já vimos que sim. Eletrólitos? Também não. Então, essa letra B foi embora. Aí. Letra C. Função renal. Pô, creatinina. Boa. Fosfatase alcalina de novo. E glicemia de lambuja. Não. Zero necessidade de glicemia durante essa avaliação. Fosfatase alcalina também não. Agora, letra D. Hemograma. Sim, vimos. Plaquetas, né? Hemoglobina baixa pode caracterizar hemólise. Show. Eventualmente muito alta hemoconcentração. Hemoconcentração não faz diagnóstico. Quem faz diagnóstico é hemólise. É só... A hemoconcentração está ali na firula, às vezes, da questão. Bilirrubina, sim, indireta, para avaliar a hemólise, professor Paulo. Perfeito. Transaminases, lesão hepática, aprendi. Maior ou igual a 40. E prova de função renal, creatinina, pelo menos maior ou igual a 1, eu faço o diagnóstico. Fechado. Então, no final das contas, teríamos a letra D como a nossa resposta e tiraríamos onda lá em Goiás respondendo essa questão. Vamos lá. Pré-eclâmpsia sobreposta. Tá? Lembra que eu falei para vocês do quadro hipertensivo crônico, do quadro hipertensivo prévio, que a hipertensão crônica é uma patologia que cursa com hipertensão e a pré-eclâmpsia é outra patologia que cursa com hipertensão? Tá? Dito isso, como é que você faz o diagnóstico de uma patologia hipertensiva que chega por cima de outra? Primeiro, você precisa ter consciência que ela é hipertensa crônica. Tá? Primeiro. Como é que você tem consciência? A questão vai lhe entregar. Paciente hipertensa crônica, em uso de losartana, engravidou. Ou paciente evoluiu com quadro hipertensivo com 10 semanas. Antes de 20 semanas. Aí você faz diagnóstico de hipertensão crônica. Aí você tem esse diagnóstico de hipertensão crônica na mão. Perfeito. Após a 20ª semana, ela começa a ter manifestações que inculcam o seu cérebro, que fazem o seu cérebro pensar. Ela é hipertensa crônica e após a 20ª semana, ela começa, por exemplo, a perder proteína na urina. Ela não perdia e perde. É uma hipertensa crônica que não perdia proteína e passou a perder. Aí eu vou fazer o diagnóstico de pré-eclâmpsia sobreposta. Ou eu tinha, professor Paulo, pedido, porque eu sou um cara retado, eu tinha pedido para avaliar a perda proteica logo no início do pré-natal. Porque eu queria saber, professor Paulo, se a hipertensão crônica dela tinha lesado o rim dela anteriormente à gravidez. Eu sou um cara que entende de fisiopatologia de hipertensão. Mas aí eu pedi. E aí eu peço antes, lá no início pré-natal, e comparo
com a segunda metade da gravidez, após a 20ª semana. Se triplicar o valor dessa perda, você fecha o diagnóstico também de pré-eclâmpsia sobreposta. Olha que interessante. E, por fim, se ela tiver lesão de órgão-alvo. Sabe aqueles órgãos-alvo que você conversou? Lesão hepática, alteração hepática, renal, etc., sangue, etc., se você tiver aquelas manifestações, mais uma paciente com hipertensão crônica, você fecha o diagnóstico de pré-eclâmpsia sobreposta. Simples assim. Dito isso, é extremamente importante, e às vezes a questão lhe entrega algumas nuances. E é extremamente importante que quando você lida com pré-natal de alto risco, numa paciente, por exemplo, com hipertensão crônica, você, antes de 20 semanas, você vai encher ela de alguns exames que são para avaliar órgãos-alvos não relacionados à pré-eclâmpsia, mas relacionados à hipertensão crônica. Por isso que você monitora TA, faz creatinina, faz a relação proteína-creatina, por exemplo, TGO, TGP, pode avaliar eletrólitos e fazer uma avaliação da parte cardíaca daquela paciente com ecocardio e ECG. Tá? E aí, com essa relação proteína-creatina que você pediu, você compara. E aí, avalia se houve um aumento dessa perda. Tá certo? Lembrar o seguinte, a rede brasileira diz que são 3 vezes. O ACOG diz que são 2 vezes. Tá? Tá, mas aí eu quero lhe entregar uma dica importante. Às vezes a questão lhe entrega uma suspeição muito grande que essa paciente hipertensa crônica está evoluindo com pré-eclâmpsia. Quais são 2 dados que essa questão vai lhe entregar? Ela pode lhe entregar da seguinte forma, pessoal. Ela pode falar o seguinte, que a paciente, do caso em questão, elevou subitamente a pressão e ela estava controlada, bem controlada. Então, por exemplo, a paciente hipertensa crônica em uso de metildopa desde o início da gravidez, por exemplo, evoluiu após a 28ª semana com a crise hipertensiva, 180 por 120. Ela está querendo lhe dizer que essa paciente é uma pré-eclâmpsia sobreposta. Tá? Esse alinhavo da questão é bem sugestivo de pré-eclâmpsia sobreposta. Outra possibilidade é ela lhe entregar assim, que a paciente teve um aumento progressivo do antihipertensivo oral, AHO, antihipertensivo oral. Ou seja, a paciente, após a 20ª semana, ela vinha em uso lá de metildopa, 750 miligramas dia, e vinha controlando bem, mas com 24, o médico precisou colocar 1 grama, evoluiu algumas semanas, ele precisou colocar 2 gramas, associou até outro medicamento. Se isso acontecer, galera, se a questão lhe der essa deixa, que depois de 20 semanas ela demandou cada vez mais antihipertensivo, ela está lhe dizendo que ela está evoluindo com pré-eclâmpsia sobreposta. Massa. E aí, é importante a gente tentar ofertar a vocês algo do ponto de vista prático. Então, vamos para a questão, essa um pouco mais complexa. Gestante de 32 anos. Ela é uma senhora que é a segunda gravidez, G2P1A0. Ela tem um parto anterior. Com diagnóstico de hipertensão por volta de 15 semanas. Olha aí. Anterior à 20ª. Em uso regular de metildopa, 750 miligramas dia desde então. Tá? Então, fez diagnóstico de 20 semanas, colocou a metildopa ali em dose mínima e vamos lá. Aí ela foi ao pronto-socorro obstétrico com 28 semanas. Ela refere cefaleia frontal persistente e escotomas visuais há 3 dias. Sua pressão no momento, alta, 160 ou 110. A gente sabe que ela está em crise hipertensiva. A PA basal era tranquila, era 130 por 80. A paciente, durante a gestação, era controlada em nível de 130 por 80.
Em exames laboratoriais da primeira metade da gravidez, apresentava proteinúria de 24 horas de 300 miligramas, lá no início. Olha como poderia confundir um examinador, mas lá no início já tinha 300 miligramas de perda. Lá no início você não faz diagnóstico de pré-eclâmpsia, porque não tem pré-eclâmpsia antes de 20 semanas. Então ela tinha essa perda. Nos exames escolhidos na admissão, a proteinúria estava de 1.200 miligramas em 24 horas. As plaquetas já estavam em torno de 110. A TJ-TGP 90 e 110, respectivamente. E a creatinina de 1,5. Vixe Maria. O ultrassom obstétrico mostrava o feto com peso estimado no percentil 15. Tá? Assinale a conduta mais correta. Então, o que é que tem de relevante aqui nessa questão? Várias coisas extremamente importantes. A primeira delas é que o diagnóstico de hipertensão foi feito com 15 semanas, antes de 20 semanas. Então, não é nenhuma das patologias hipertensivas específicas da gravidez. Tá? Hipertensão crônica. E aí mandou bala no metildopa, por exemplo. Tá? Chegando com 28 semanas, ela apresentou cefaleia frontal e escotomas, 2 sintomas de iminência de eclâmpsia, típicos de lesão de órgão-alvo do cérebro. Tá? E a crise hipertensiva. Lembra que crise hipertensiva, você nem pensa em hipertensão gestacional. Já é pré-eclâmpsia. Claro que com toda essa firula aí, não tem como escapar de diagnóstico de pré-eclâmpsia. Tá? Mas, só para rememorar, 160 ou 110 já é pré-eclâmpsia direto, não é hipertensão gestacional. Beleza. Na primeira metade da gravidez, o pré-natalista sabiamente fez uma proteinúria, né? Que deu 300 miligramas. E ele vai utilizar dessa proteinúria como estratégia para avaliar se houve aumento da perda proteica. Que no caso dessa paciente, ela tinha uma proteinúria de 1.200, que eram 4 vezes mais o basal. Você só precisava de 3 vezes, já lhe deu 4. Mais queda de plaquetas menor ou igual a 150 mil, está 110 mil aqui, já era mais um parâmetro alterado, já mostrando lesão de órgão-alvo, que é o sangue. O fígado também tomando pancada, TJ-TGP maior ou igual a 40 seria o mínimo, no caso dela está 90 e 110, respectivamente, e creatinina maior ou igual a 1, 1,5 para gravidez, já inclusive insuficiência renal aguda para gravidez, a gente vai ver adiante, 1,2 é a insuficiência renal. E aí vamos às alternativas. Qual a conduta mais correta? Letra A, diagnóstico de pré-eclâmpsia sobreposta com sinais de deterioração clínica, sendo indicado a internação imediata. Poxa, está com cara de hipertensão, de pré-eclâmpsia sobreposta. Por quê? Ela desenvolveu o quadro hipertensivo antes de 20 semanas, que caracteriza hipertensão crônica, e depois de 20 semanas começou a ter várias manifestações e alterações. Tá? Administração de sulfato de magnésio para neuroproteção e corticoide para amadurecimento pulmonar, com programação de parto após 48 horas de estabilização materna. Ele ofertou o magnésio porque ele estava pensando que aquela paciente estava prestes a convulsionar, e a gente vai ver que o magnésio é um medicamento importante para a prevenção de crise convulsiva, o intuito de proteger o bebê do ponto de vista de paralisia cerebral, porque estava anterior a 32 semanas, e tentou amadurecer o pulmãozinho do bebê, porque realmente estava na faixa de amadurecimento. Então, é uma boa alternativa. No enunciado, eu não mencionei o peso do bebê, que está no percentil 15. Ele não é um bebê pequeno, ele é limítrofe só. Para ser pequeno seria abaixo de 10, para ser restrito abaixo de 3. Restrição de crescimento, que é sugestivo de lesão de órgão-alvo. Nesse caso, esse bebê não tinha restrição de crescimento, tá? Só um adendo a essa questão. A letra B, ela tinha uma descompensação de hipertensão crônica.
Cara, ela tinha tanta manifestação ali, letra B. Você só suspeitando da hipertensão crônica, requerendo apenas a otimização da terapia antihipertensiva. Só isso? Vai mandar ela para casa? E monitoramento ambulatorial rigoroso. Essa paciente ia convulsionar em casa. Eu aí não gostei dessa letra B. Proteinúria, pois a proteinúria não atinge critérios de gravidade isoladamente. Ela não atinge critérios de gravidade, mas atinge critérios de diagnóstico a perder de vista. Tá? Letra C. Pré-eclâmpsia de início recente, sem sinais de gravidade. Ela tem tanta coisa ali. Ela tem plaquetas quase a nível de diagnóstico de síndrome HELP ou de uma suspeição de coagulação intravascular disseminada, creatinina com nível de insuficiência renal, tá? Enzimas hepáticas realmente dobradas quase, o valor de referência. Então, ela tem muita coisa estranha e grave acontecendo. E o próprio nível pressórico é bem sugestivo de gravidade, como também as manifestações neurológicas que estão dizendo: estou quase convulsionando, me ajudem, previnam essa crise convulsiva que está iminente. E aí, pré-eclâmpsia de início recente, sem sinais de gravidade, demandando monitoramento expectante e visando prolongar a gestação até o termo. Rapaz, danger esse aqui, viu? Desde que não haja piora dos parâmetros renais ou hepáticos. Danger. Renal e hepático já está tudo piorado. Letra D. Síndrome HELP clássica. Vocês vão ver, para diagnosticar síndrome HELP clássica, eu preciso ter todas essas letrinhas preenchidas aí nos critérios diagnósticos. Tá? Exigindo indução imediata do parto, independente da idade estacional, e sem tempo para amadurecimento pulmonar, devido ao risco iminente de ruptura hepática. Tá? E aí, assim, ela tem alguns critérios de síndrome HELP que se aproximam, na verdade, à síndrome HELP, só que eu não consigo fechá-los. E vocês vão ver os critérios de síndrome HELP. Eu sempre bato nessa tecla, mais adiante, porque tem uma galera que sofre de ansiedade. E aí eu tenho que adverti-los, não fiquem ansiosos. Que vai ter todas as informações necessárias. Vocês vão tirar a onda nessa prova. Então, é uma questão que me deixaria ali com a sinuca de bico, mas eu voltaria a ela e veria realmente. Ela não preenche os critérios clássicos para fazer o diagnóstico de síndrome HELP e, portanto, não é uma letra que eu marcaria. E é hipertensão estacional grave. Quase deu um murro aqui nessa mesa. Você já viu em algum momento eu falar em hipertensão estacional grave, esse termo? Então, você já joga fora essa letra E. Com necessidade de hidralina venosa, para controle agudo, interrupção da gravidez em 12 horas, sem indicação formal para sulfato de magnésio antes das convulsões. Né? Uma firulagem que não nos atende. Então, qual é a questão que me parece atender a conduta mais correta? A letra A. Pré-eclâmpsia sobreposta. Hipertensão crônica, essa paciente era, e veio uma pré-eclâmpsia por cima, corroborada através de vários indícios. Através da crise hipertensiva, através das manifestações cerebrais e visuais, através das inúmeras alterações laboratoriais dessa senhora. E aí não tem como correr. E aí o que foi que o cara fez? Interna a paciente, faz o magnésio, amadurece o pulmão do bebê, continua vigiando intensivamente com a programação de parto no momento mais oportuno. Letra A. Bonita essa questão, viu? Essa questão é linda. Vamos lá. E aí, pessoal, um dos conceitos que são importantes, que eventualmente vão lhe desafiar na prova, é o conceito de pré-eclâmpsia precoce ou pré-eclâmpsia tardia. Pré-eclâmpsia precoce ou pré-eclâmpsia tardia é pré-eclâmpsia. Então, do ponto de vista de conduta, não mudará tanto. Mas, quando você avalia pré-eclâmpsia precoce ou tardia, você está avaliando prognóstico. Isso lhe ajuda muito em tomada de conduta. Por conta disso, as provas podem bater nessa tecla em algum momento.
pré-eclâmpsia precoce é aquela que acontece antes de 34 semanas. E ela tem uma característica interessante. Aquelas que acontecem antes de 34 semanas estão claramente condicionadas a uma placentação extremamente defeituosa. É aquele trofoblasto que já era ruinzinho, que às vezes entra numa mãe com um ambiente inflamatório ainda mais alterado, e esse combo do trofoblasto já comprometido, com o ambiente materno já hostil, cria uma placentação extremamente defeituosa e com repercussões extremamente sombrias àquela mãe e àquele bebê. Já a pré-eclâmpsia, que acontece após 34 semanas, ela tende a ser mais branda, tende a ter uma placentação mais ou menos normal, mostrando que aquele bebê está brigando por viver, está brigando por nascer saudável, entretanto, o ambiente materno o desafia por conta da obesidade e de doenças crônicas associadas. Portanto, na precoce, é muito frequente as trombofilias e a síndrome antifosfolípide entra como carro-chefe. A restrição de crescimento intrauterino, CIUR, se manifesta de maneira mais comum. As alterações de Doppler aparecem de maneira mais agressiva, diminuição de líquido amniótico, oligoâmnio, descolamento prematuro de placenta. As alterações laboratoriais das relações dos fatores angiogênicos são extremamente alteradas, evidentemente elevadas, e é mais comum nesses casos a síndrome HELP e a própria eclâmpsia. Já na tardia, aquela que acontece após 34 semanas, o ambiente materno é o desafio daquele trofoblasto saudável. Então, a paciente tem diabetes, hipertensão, a idade já está mais avançada, a própria obesidade, como eu falei, e as alterações que identificam o desequilíbrio angiogênico acontecem, mas não são tão exuberantes. Tá? Resumo, avalia prognóstico. Antes de 34 semanas, o prognóstico é extremamente reservado e você vê ali pelas inúmeras e potenciais alterações. Após 34 semanas, o prognóstico é um pouco melhor. Beleza? E é isso aí. Aí, a gente vai entrar no campo do diagnóstico dos pepinos. Se a pré-eclâmpsia e as manifestações já estão extremamente agressivas, comprometendo a saúde materna, imagine as suas piores manifestações. E uma delas é a eclâmpsia. É quando acontece a crise convulsiva na paciente com pré-eclâmpsia. É isso que é eclâmpsia. Então, assim, é uma crise convulsiva tônico-clônica ou, eventualmente, a ida para a paciente a um estado comatoso, nem sempre precedido pela crise convulsiva. Então, eclâmpsia, a paciente era pré-eclâmpsia e convulsionou. A sineclâmpsia é a paciente que evolui já direto ao coma. Tá? A paciente pode ser pré-eclâmptica, a paciente pode ter uma hipertensão estacional, em algum momento ela vai manifestar uma forma extremamente grave, neurológica, convulsionando. E reforço, esse dado da sineclâmpsia é novo, pessoal. Isso aqui é novo. Protocolo antigo não cai. A COG menciona em linhas isoladas dos boletins. A rede brasileira, que é o que vai cair na prova de residência, mostra claramente que você pode diagnosticar eclâmpsia através da sineclâmpsia, que é basicamente esse rebaixamento de nível de consciência a ponto da paciente entrar em coma. Direto. Sem a crise convulsiva como intermediária. Dito isso, você precisa diagnosticar síndrome HELP, que é outra patologia grave, e eu fico brincando, a síndrome HELP realmente é a última fronteira.
para aquelas pacientes que estão prestes a realmente a sucumbir frente a essa patologia tão grave. E como é que você diagnostica a síndrome HELP? Aí você lembra dos Beatles para guardar o HELP, de síndrome HELP. E você vai decorar cada letrinha dessa. Decorar não, memorizar. O H de hemólise. Hemólisis em inglês. Para você identificar a hemólise no contexto da paciente com quadro hipertensivo após a 20ª semana, você precisa ter o LDH maior ou igual a 200, essa desidrogenase lática que é liberada pelas hemácias quando a paciente entra em hemólise precisa estar maior ou igual a 600, ou 2 vezes o valor de referência do laboratório. A aptoglobina precisa estar muito baixa. Lembre que a aptoglobina é o lixeiro do sangue, é aquela proteína que pega a hemoglobina livre, liberada pela hemácia que foi hemolizada. Essa hemoglobina está solta na corrente sanguínea e vai a aptoglobina tentando limpar, a ponto que ela é toda consumida. E você vê isso no exame. Se as hemácias estão entrando em hemólise, como é que está o nível de hemoglobina da paciente? Cada vez mais baixo. E menor que 8, também você faz o diagnóstico de hemólise. Da mesma maneira que quando você vivencia a elevação das bilirrubinas, a bilirrubina indireta, maior ou igual a 1,2, e é suficiente para você identificar a hemólise nesse conceito. Mais uma vez, essa forma de identificar a hemólise é da rede brasileira. É 2025. É prova para cobrar em prova quente saindo do forno. Ou você pode diagnosticar a hemólise, pega a lâmina, coloca no microscópio e vê lá. Poxa, professor Paulo botou naquele slide ali, e naquele slide que tratava de fisiopatologia, ele botou dentro do vaso os cavalinhos ali, porque ele queria que eu guardasse que para diagnosticar hemólise eu posso ter equinócitos, hemácias em forma de cavalo, ou esquizócitos, hemácias esquisitas. Tá? Aí você tem um H. É suficiente para você fazer o diagnóstico de síndrome HELP? Não. Você precisa do quê? Das enzimas hepáticas. Elevated liver enzymes. Desculpe aí minha pronúncia britânica do inglês. E aí, o que você faz? Quem é que avalia lesão hepática, função hepática? TGO. E é o TGO só para fazer o diagnóstico de síndrome HELP. TGO só. É só o TGO para fazer esse diagnóstico de síndrome HELP. É o TGO mesmo. Repito 1 milhão de vezes para vocês. Tem que guardar essa informação. Maior ou igual a 70 ou 2 vezes o valor de referência do seu laboratório. E LP, que é Low Platelets. Para você diagnosticar pré-eclâmpsia, plaquetas menores ou iguais a 150 mil. Para você diagnosticar síndrome HELP, você precisa ter esse dado, que é a plaqueta menor ou igual a 100 mil. E como é que eu diagnostico síndrome HELP? Com todos esses parâmetros presentes. Se você tiver só 2 deles, por exemplo, até você pode conceituar como síndrome HELP parcial. Mas para você definir o diagnóstico de síndrome HELP clássica, você precisa ter todos os 3 parâmetros atendidos. Todas as letrinhas precisam ser contempladas. Tá bom? E aí os Beatles aí tocando com o símbolo da VR-Med no bumbo. Vamos lá. Por fim, pessoal, eu queria agradecer muito a vocês. Essa é a primeira parte da nossa aula, a aula que a gente trabalhou pré-eclâmpsia, aí muito mais as questões de fisiopatologia, diagnóstico, conceito, e depois a gente vai imergir fortemente na conduta, tá? Para vocês dominarem como é que você maneja essa patologia e responder com muita desenvoltura nas provas. No final de cada aula tem um resumão. Tá? No final de cada aula, a gente vai dar os links que vocês vão poder acessar o nosso material didático. Tá? E consumam gradativamente essas aulas que a gente vai publicar no YouTube,
que elas vão ser de extrema relevância para vocês. Tem professores excelentes, é um time diferenciado das mais diferentes especialidades. A gente faz a gente faz diferente às vezes os outros cursos, porque a gente traz uma galera que domina o assunto, tá? São caras muito bons, com didáticas muito legais. Aí me botaram aí no meio dessa galera top, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até mais.